hoje eu vou conseguir, porque já está tudo estruturado, lá tem que esperar terminar de copiar, é diferente. Então, vamos lá. Deixa eu printar aqui o meu PDF e a gente já vai começar. Já está essa revisão lá comentada no material de hoje, depois eu vou colocar a aula gravada, tá? O que eu fiz, né? Eu vou já falar mesmo, que vocês vão ver, igual eu falei lá na turma, não tem problema nenhum, mais ou menos como é que vão ser as questões da prova. A 1 não vai ser parecida com a da prova, não, é mais para a gente relembrar quando é e quando não é função, vai ser mais no estilo da 2 e da 3, que aí vocês já vão ver a pegada da questão, tá? Que tá até aqui do lado da 2, depois a gente printa de novo. Então tem o seguinte, ó. Aqui é para pegar a parte conceitual. Qual dos seguintes diagramas representa uma função de A em B? Aí tem lá os diagramas, tudo direitinho, A, B, C, D. A gente vai fazer a análise 1 a 1. O que a gente vai em todos eles? Professora, não tá aparecendo para mim, não. Não? Nem pra mim. Só gente. tá aparecendo uma Agora expressão. apareceu. Não, calma aí. Toma a tela preta. Calma aí. Vou apresentar. Obrigada. Já pensou, gente? Por isso que eu falei naquele dia do sem áudio. Agora saiu. Vou compartilhar de novo. Naquele dia que vocês ficaram sem o áudio, é porque não tinha ninguém, entendeu? Aí imagina, eu dou aula, ia dar aula toda, ainda bem que vocês estão aqui. Ia dar aula toda e não ia aparecer nada de novo. Agora foi. Maravilha. Olha só. Quais dos seguintes diagramas representam uma função de A em B? E aí tem o seguinte, até me perdi, ó. Tem aqui os 4, né? Quais são os pré-requisitos para ser função? Todo elemento do conjunto A tem que ter um correspondente em B, e esse correspondente tem que ser único, tem que atender essas duas coisas. E a gente vai fazer a análise 1 a 1. Deixa eu printar aqui do material. Professora, ficou escuro de novo. Não, eu sei. Foi. Isso aqui é porque toda vez que eu vou printar, acontece isso. Não, isso aí agora tá normal. Vamos lá. Aí aqui, ó, tem esse conjunto aqui da letra A, né? O que você tem que observar primeiro? Se todos os elementos de A têm um correspondente em B. Então, aqui tem o conjunto A, aqui o conjunto B. Aí aqui eu tenho, ó, o 2 tem o 0, o 3 tem o 1, o 4 tem o 2 e o 5 tem o 3. Todos os elementos de A têm correspondente em B. Então, aqui, ó, ele é função. Aqui, ó, o 2 tem o correspondente em 0, o 5 tem correspondente, o correspondente ao 0, o 10 o correspondente ao 0, o 20 é o correspondente ao 0. Todos os elementos de A têm correspondente em B. Continua sendo função pelo primeiro pré-requisito. A letra D não vai dar para vocês verem toda. Deixa eu ver se eu diminuo aqui um pouquinho, só um instantinho. Deixa eu botar em 100%, para ver se eu pego a letra D toda também. Pego. Calma aí. E aí, ó, aqui na letra C, ó, o que aconteceu aqui, ó? O 1 tem o 0, o 2 tem o 1, o 3 tem o 2, mas esse 0 aqui não tem correspondente em B. Como ele não tem correspondente em B, ele fura o primeiro pré-requisito. Então, ele não é função. Por quê? Porque o 0 não tem esse correspondente em B. Tá? Ele já, de cara, já furou o primeiro pré-requisito. E na letra D, o 0 tem o 0, o 4 tem o menos 2 e o 2, e o 9 tem o 3. Todos os elementos de A têm correspondentes em B, então, por enquanto, ele também é função. O segundo pré-requisito é que esse correspondente seja único, ou seja, todos os elementos de A, eles podem ter um único correspondente em B, um único número. Então, o 2 só tem o 0, o 3 só tem o 4 só tem o 2. O 5 só tem o 3, tá? Cada um só tem um. Então, sim, ele é função, tá? Todos têm correspondente B e cada um só tem um. Perfeito, atendeu os dois pré-requisitos. Na letra B, o que a gente tem?
cada um deles também só tem 1, apesar de ser o 0, o 2 só tem 1, que é o 0, o 5 só tem 1, que é o 0, o 10 só tem 1, que é o 0, e o 20 só tem 1, que é o 0. Tá? Então, é a função que todos eles têm correspondente, cada um deles só tem 1, que é diferente disso aqui que está acontecendo na letra D, ó. O 4 aqui, ó, o 0 só tem o 0, o 9 tem o 3, mas o 4, ele tem 2 elementos correspondentes em B. Tá vendo aqui? Isso aqui que não pode acontecer. Um elemento de A ter 2 correspondentes em B ou mais, tá? E aí ele não vai ser função porque ele não atendeu o segundo pré-requisito, porque o 4 tem 2 correspondentes em B ao invés de ter um só. Vocês entenderam a diferença da letra B para a letra D? Entendi. Beleza? Então, é isso que a gente tem que ver Entendi. se é ou se não é função, tá? Aí eu vou aproveitar que o 3 está aqui, depois eu printo o 2. Eu faço 3, depois eu faço 2, porque o 3 já está todo encaixadinho aqui. E aí, como é que vai ser a primeira questão da prova? Vai ser parecida com essa número 3 ou com a número 2, que é a mesma coisa. Vai ser dado um conjunto A, um conjunto B, uma correspondência, que é uma relação dada por uma fórmula, que nesse caso aqui é o y igual a x menos 2. O x é um valor do conjunto A, o y é um valor do conjunto B. Vai se pedir para ser feito um diagrama, aí quem for buscar a prova lá, né? Já vou ter os diagramas estruturados para adiantar. Vai botar lá os números, né, de A e B. O que eu fiz aqui, ó? Dentro desse diagrama, eu coloquei 0, 1, 2 e 3. Dentro do outro diagrama, eu coloquei menos 1, 0 e 1. Todos os elementos de A e de B. Aí vocês vão preencher, vão fazer a relação de acordo com a conta, isso vai depender da conta, e vai dizer se é função ou se não é função, que é parecido com isso que a gente fez no número 1, tá? Então, esse exercício é um pouquinho mais completo. E aí, como é que a gente faz isso? Se ele for uma relação, se essa relação for uma função, então vai acontecer exatamente o que aconteceu aqui na letra A e na letra B. Todos os elementos de A vão ter correspondente em B e esse correspondente vai ser único. É isso que vocês vão ter que verificar. E aí, para isso, vocês vão ter que fazer a conta. Quem são os valores de X? Os valores de X sempre vão ser os valores que estão aqui no conjunto A, que é o conjunto de partida. Tá? Eu escrevi isso aqui, ó. Os valores de X são os valores de A, conjunto de partida. E aí você tem a relação, que é y igual a x menos 2. Então, esses valores x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, que eu coloquei aqui, ó, vocês vão substituir no lugar desse x, dessa relação, que eu coloquei aqui embaixo também, para vocês não se perderem. Então, aqui, ó, no lugar desse x, eu substituí 0, 1, 2 e 3, que são os valores de x do conjunto A. E o menos 2 eu repeti, tá? E fiz a conta. 0 menos 2 dá menos 2, 1 menos 2 dá menos 1, 2 menos 2 dá 0 e 3 menos 2 dá 1. Calma aí, rapidinho. O Ronaldo entrou. Beleza, Ronaldo. Já corrigi, já expliquei a número 1. Se você não pegou, depois você pega na gravação que eu tô gravando. Agora eu tô corrigindo a 3, tá, Ronaldo? E aí, vou voltar, né? Aí fiz a conta, beleza. Aí, o que isso significa, né? Que aqui, quando eu for preencher o 0, 1, 2 e o 3, que são os elementos do conjunto A, e o menos 1, 0 e 1, que são os elementos do conjunto B, eu vou ligar esse 0 aqui no menos 2. Foi o que eu fiz aqui, ó. Não tem o menos 2. Ó, não tem problema. Se não tem menos 2 aqui, não liga. 1 no menos 1. Liguei o 1 no menos 1. O 2 no 0. Liguei o 2 no 0. O 3 no 1. Liguei o 3 no 1. Tá vendo? O 0 eu não liguei em nada porque ele não é um elemento aqui de B. O menos 2 não é um elemento de B. E aí, o que acontece? Todos esses valores de y, que foi o valor aqui que eu achei, ó, são os valores de y, que são o menos 2, menos 1, 0 e 1, eles devem estar dentro do conjunto de chegada, que é esse conjunto B aqui. Tá? Só que o que aconteceu aqui? Ele não está completamente dentro, né? Porque o conjunto B não tem o menos 2. E quando você monta o diagrama e faz essa relaçãozinha, né? Faz essa ligação,
você vê que o 0 não tem correspondente em B, furando o primeiro pré-requisito de ser função, tá? Então, ele não é função porque o 0 não tem correspondente em B, tá? Então, vai ter que fazer todo esse procedimento, pegar os valores de x, isso tudo está estruturado na prova, tá? Pegar os valores de x, substituir aqui, fazer a continha. A prova vai ter muita conta, muita conta, muita conta. O meu objetivo nessa prova é ver se vocês sabem fazer conta. Eu quero ver como é que tá a conta de vocês. Basicamente é isso, tá? E aí, vocês vão substituir os valores, fazer a conta e fazer essa relaçãozinha, que é fazer essas ligações. E ver se é função ou se não é função. Tudo bem? Não precisa nem printar, tá, gente? Tá lá no material igualzinho. Número 3, tranquila? Deu para entender? Sim. Sim. Maravilha. Eu vou até tirar uma foto aqui da tela, porque eu quero pegar o... Calma aí. Eu quero pegar o... Tô com preguiça de fazer chamada. Depois eu anoto. Ai, gente, eu tô terrível. Vamos lá. Vamos printar 2 agora, bonitinho. E a 2 a mesma coisa, tá? A 2, ele fala o seguinte, mesma coisa, ó. Dado um conjunto A, um conjunto B, a correspondência entre A e B é y igual a x ao quadrado. Então, isso daqui é a relação, que você vai ver se é função ou se não é. Aí pede, com x pertencente a e o y é um elemento de B, faça um diagrama e diga se f é uma função de A em B. Então, o x vai ser sempre os elementos aqui do conjunto A, que é o conjunto de partida, né? Então, x vai ser igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aí você vai substituir esse x no lugar desse x e vai fazer a conta. Então, aqui, esse x eu vou trocar por menos 2, por menos 1, por 0, por 1 e por 2, e vai ficar tudo ao quadrado. E aí, menos 2 ao quadrado, menos com menos mais, 2 ao quadrado, 4. Ou faz menos 2 vezes menos 2, que é por definição, menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Aqui é a mesma coisa, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, menos com menos, mais 1 vezes 1, 1. 0 ao quadrado é 0 vezes 0 que dá 0, 1 ao quadrado é 1 vezes 1 que dá 1, 2 ao quadrado é 2 vezes 2 que dá 4. E aí o que a gente tem? Que os valores não precisa repetir se ele aparecer repetido, tá? Por exemplo, o 1 está aparecendo 2 vezes, o 4 está aparecendo 2 vezes, e o 0. Aí eu coloquei em ordem crescente, né? Não precisa colocar em ordem não, eu coloquei 0, 1 e 4. Precisa colocar uma vez só. Então, esses elementos aqui de y encontrados, 0, 1 e 4, eles têm que ser elementos do conjunto de chegada, elementos de B. E eles estão aqui, ó, 0, 1 e 4. Tá vendo? Eles vão estar dentro de B. Inclusive, eu coloquei que 0, 1 e 4 está contido em B, que é esse conjunto aqui. E quando você fizer o diagrama, você escreve lá todos os elementos de A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, todos os elementos de B, menos 1, 0, 1, 3 e 4, coloquei aqui. E você vai fazer a relação, ó, o menos 2 você vai ligar no 4. Então, o menos 2 eu liguei lá no 4. O menos 1 ligou no 1. Então, o menos 1 liguei no 1. O 0 eu liguei no 0. O 0 eu liguei no 0. O 1 eu liguei no 1. Botei o 1 no 1. O 2 no 4. O 2 no 4. Muito bem. Vou verificar se é função. Quais são os 2 pré-requisitos para ser função? Todos os elementos de A têm que ter correspondente em B. Então, o menos 2 tem, o menos 1 tem, o 0 tem, o 1 tem, o 2 tem. Atendeu o primeiro pré-requisito. Segundo pré-requisito, esses elementos têm que ser únicos. Basicamente, você vai ver isso se tiver saindo uma setinha só, né? Aqui o menos 2 só tem o 4, o menos 1 só tem o 1, o 0 só tem o 0, o 1 só tem o 1 e o 2 só tem o 4. Cada um tem um, tá? Então, esse correspondente é único, é a função. Tá? E aí eu dei um exemplo, um sendo função, um não sendo função. Basicamente é isso, vai cair um dos dois, né? Porque só vai ter uma questão dessa na prova. Entendida número 2? Sim. Maravilha. Já fizemos a 3, vamos para a 4. É bom que tá tudo resolvidinho aqui, vai rapidinho a revisão, tá? Vocês só vão entender o que tá escrito, mais nada.
Não tá indo, calma aí. Deixa eu tentar encaixar ela toda aqui. Não vai ser toda encaixadinha não, mas encaixa. A número 4 é o seguinte, também vai ter uma questão assim, que é para a gente revisar aqueles conceitos de domínio, contradomínio e imagem da função. A gente já viu, né, nas aulas, quem vem acompanhando, que a função, ela pode ter qualquer nome, né? Pode ser G, pode ser F, pode ser H, e aqui eu escolhi H para essa função. Eu escolhi não, né? O exercício era H. E aí, quando a gente coloca esse H aqui no meio, é o nome que a gente está dando para a função, para diferenciar uma, duas, três funções, nesse caso é a função H. Então, isso aqui significa domínio de H, contradomínio de H e imagem de H. Primeiro, vocês têm que entender o que significa a sigla, né? Então, ele quer que determine o domínio de H, o contradomínio de H e a imagem de H. Muito bem. Isso aqui que eu coloquei em vermelho no texto é porque não estava no texto, eu acrescentei. Não é o que eu fiz das outras vezes. Tem algumas vezes que eu botei de vermelho que foi para destacar, mas aqui é porque eu não coloquei mesmo. Aí durante a aula eu vi que estava faltando, então eu encaixei IB igual a Z. Então o que a gente faz, né? Quando a gente tiver um conjunto assim dado por extensão, ele não está dando na forma tabular, que é aquele que você vai descrever quais são os números, ele está dado por extensão. Nesse caso aqui, você vai conseguir escrever ele da forma tabular, tá? Então, está dizendo que x é um número inteiro, tal que x está entre 1 e 5, quando ele fala que o x é maior ou igual que 1 ou menor ou igual que 5. Ele está entre 1 e 5, mas como ele está em um sinalzinho aqui de igual, significa que pode ser 1. Eu vou dar a diferençazinha básica se não tivesse sinal de igual. Vamos por partes. E aí, o que a gente tem, né? Que entender antes de montar essa questão. Que o domínio, nada mais, se é uma função, aqui ele não está pedindo para você verificar se é uma função, ele está afirmando que é uma função. Então, não vai precisar verificar aqueles dois pré-requisitos, porque ele já está dizendo que é uma função. E aí você já pode determinar o domínio, o contradomínio e a imagem. O domínio de uma função qualquer, que aqui eu chamei de H, ele é o conjunto de partida, é o conjunto A. O contradomínio de uma função é o conjunto de chegada, é o conjunto B, sempre. E a imagem de uma função, ela é sempre aqueles valores de y, né, que a gente estava achando, somente aqueles valores de y específicos que tinha ligaçãozinha com alguém de B. Então, por exemplo, na questão número 1, teve lá um diagrama que só tinha o zero ligado em todo mundo do A. Então, a imagem era só o zero. Então, aqueles elementos específicos que tem lá uma setinha ligando em B, né? Que são justamente a resposta quando a gente substitui o x e acha o valor do y, que na questão anterior foi 0, 1 e 4. 0, 1 e 4 seria a imagem da função, tá? Nem sempre todos os elementos de B são a imagem. A gente vai ter alguns elementos de B que vão determinar a imagem da função. E aí, vamos lá, né? Como aqui a gente tem o B igual a Z, vamos lembrar quem são os números inteiros, tá? Os números inteiros, eles são os números negativos, o zero e os números positivos, tá? Sem ser os decimais, frações, estão fora. São os números exatos, negativos, zero ou positivo. E aí, dentro desses números inteiros aqui, eu quero todos os números que são o 5 ou estejam entre 1 e 5. E aí eu tenho o 1 e o 5 aqui e todos os números inteiros que estão entre o 1 e o 5. Então, é 1, 2, 3, 4 e 5. Esse conjunto A, escrito assim na forma tabular, por isso que eu falei, vocês vão ter que passar. Deixa eu até botar uma outra cor aqui. Vocês vão ter que passar daqui para cá, saber fazer essa transição. Não é difícil, tá? Então, esse conjunto A aqui, vocês vão escrever dessa forma para enxergar quem são todos os valores de x. E esse conjunto A, que é o conjunto de partida, ele é o domínio da função. O conjunto B, que é o conjunto dos números inteiros que vai ser dado no texto, tá? Vai ser o conjunto de chegada, que vai ser o contradomínio. É só dizer quem é o domínio e quem é o contradomínio. Aí o A é o domínio, o B é o contradomínio. Até aí, nada demais. E a imagem é que vai ser construída. Como é que a gente vai construir a imagem? A gente vai substituir
Isso aqui é uma outra forma de você colocar que x é igual a 1, 2, 3, 4 e 5, é você colocar aqui esse x aqui, né? 1, 2, 3, 4 e 5. É comum essa notação também, é uma diferenciação daquela primeira que a gente tinha visto nos exemplos 2 e 3, tá? E aí você coloca lá esses valores no lugar do x e faz a conta. A função é 120 dividido por x. Então, vai ficar 120 dividido por 1, 120 dividido por 2, 120 dividido por 3, 120 dividido por 4, 120 dividido por 5. 120 dividido por 1 dá 120, por 2 dá 60, por 3 dá 40, por 4 dá 30, por 5 dá 24. Esses elementos aqui, ó, 120, 60, 40, 30 e 24, é que compõem a imagem da função. Somente esses elementos. E aí a imagem é o único que depende da conta, porque o conjunto A sempre vai ser o domínio, o conjunto B sempre vai ser o conjunto imagem, e a imagem é que vai depender, então, do resultado da conta quando você substituir o x para chegar nos valores de y. Entenderam a número 4? Entendemos. Maravilha. E aí, uma observação, né? Se não tiver o sinal de igual, o que, que acontece? Deixa eu engrossar aqui minha caneta. Se fosse assim, né? Que não é da questão, é só uma observação mesmo. É 1 menor do que x, menor ou igual do que 5. Quando a gente fala menor ou igual, significa que pode ser igual. Quando eu tenho só aqui menor ou maior, significa que não é igual. Então, se eu tivesse um conjunto assim, qual ia ser esse conjunto? Ó, se aqui não é igual, ele vai ficar só entre. Então, ia começar de 2, 3, 4. Aqui tem o igual, termina em 5. Tá? Então, tem que prestar atenção se tem o sinal de igual ou se não tem, para fazer essa transição da forma aqui de escrito por compreensão, né, para a forma tabular. Entendi dessa parte direitinho, 100%? Vejam bem. Deixa eu ver. Quando mandou. Sim, maravilha. Pode deixar que eu leio, faz barulhinho. E aí, beleza. Então, também vai ter uma questãozinha dessa. Então, aí já foram 2 questões da prova, tá? A questão 5, vamos catar ela aqui. É a mesma coisa da questão 4. É só para dar uma reforçada, tá? Eu tentei aí trazer 1, 2 exemplos de cada para vocês fixarem as contas, inclusive para facilitar na hora de vocês terem um exemplo para fazer a prova, tá? Então vamos lá. O domínio F, seja F a função de domínio, aí A igual e contradomínio R, tal que G igual a x ao cubo menos x mais 1. Determine o conjunto imagem de G. Aqui não é que não estava no texto, não, só quis destacar. Por que eu não pedi o domínio e o contradomínio? Porque ele já está afirmando que o domínio é o conjunto A, que é o conjunto de partida, e que o contradomínio seria o conjunto B, que é o conjunto dos números reais. E aí, quando eu falo que é número real, pode ser qualquer coisa. Pode ser raiz, pode ser decimal, fração, dízima periódica, inclui tudo, tá? E aí ele dá a função, ele já disse que é a função, de novo, não é para você verificar nada. O que você vai fazer? Você vai substituir esses valores aqui no lugar do x, desse x aqui da função, e vai fazer a conta e determinar o conjunto imagem, dado o domínio e o contradomínio. E aí os valores são 1, menos 1, 2, menos 2, 0 e 3. Coloquei aqui, ó, 1, menos 1, 2, menos 2, 0 e 3. O nome dessa função é g. A função da número 4 era h. O nome dessa função é g. A gente vai trocando o nome das funções. Botei a função aqui para vocês acompanharem. Todo lugar que tinha aqui, ó, x ao cubo, entrou o número que está aqui ao cubo, ó. 1 ao cubo, menos 1 ao cubo, 2 ao cubo, menos 2 ao cubo, 0 ao cubo, 3 ao cubo. Aqui também tinha menos x, ó, ficou menos 1, menos menos 1, menos 2, menos menos 2, menos 0, menos 3. Toda vez que tiver um número negativo, bota parênteses, porque vai ter regra de sinal, tá? Senão a conta sai errada. E aí vai fazer o mais 1, eu só repetir, tá? Em todos eles. E aí ficou 1 ao cubo. 1 ao cubo é 1 vezes 1, 1, vezes 1, 1. Então, botei aqui 1. Repetiu menos 1 mais 1. 1 menos 1 dá 0, 0 mais 1 dá 1. Aqui o menos 1 ao cubo
Menos 1 ao cubo é o menos 1 que eu multiplico 3 vezes. Ó. Menos com menos, mais 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. O resultado é 1 também. E esse mais com menos dá menos. Então, aqui, menos 1 ao cubo deu menos 1. Coloquei aqui, ó. Esse menos com esse menos dá mais. Coloquei aqui. 1 mais 1. Aí, quando eu tiver menos 1 mais 1, vai dar 0 de novo. Os opostos sempre se cancelam. Resposta 1, né? 0 mais 1 é 1. Aqui o 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Botei aqui. Menos 2 mais 1, repetir. 8 menos 2, 6, mais 1, 7. Menos 2 ao cubo é menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Aqui, menos com menos, mais com menos, menos. Tá? Então, eu coloquei aqui menos 8. Menos 2 ao cubo. Esse menos com esse menos dá mais. Botei o sinalzinho aqui, mais 2, mais 1. Menos 2, se não souber fazer essa conta, o que eu costumo fazer é o seguinte, ó. Se você for pensar isso aqui na forma de um balancete, a gente usa isso muito em contabilidade, tá? Se eu tiver aqui, ó, todos os números positivos e todos os números negativos, a gente encaixa eles lá. Então, aqui eu tenho, ó, o 8 no negativo, o 2 e o 1 no positivo. Aí a gente fecha o balancete. Vou fechar aqui o balancete. Assim, ó. 2 mais 1 dá 3. O 8 não tá somando com ninguém, deixa ele ali. Muito bem. Deixa eu passar isso aqui um pouquinho para cima, senão vai dar ruim. Quem tem dificuldade de fazer conta com o número inteiro, tá? Regrinha. Acetinho, na verdade. E aí, o que a gente tem? Se a gente fosse pensar no número negativo, né, como uma dívida, e no número positivo como lucro, você ficou, se você tem 8 negativo e 3 positivo, você ficou devendo ou você ficou com o lucro? Você ficou no positivo? Respondam para mim. Alô? Vocês estão aí? Gente? Tudo bem, vou repetir a pergunta. Olha só. O que eu falei foi o seguinte, ó. Vamos lá, vou repetir tudo. Aqui, ó, quando você for fazer essa conta, menos, para quem tem dificuldade, menos 8 mais 2 mais 1. A gente faz tipo um balancete, a gente usa isso em contabilidade. Aqui a gente coloca todos os positivos, aqui todos os negativos, tá? Como se fosse assim, as entradas e as saídas. Aí saiu 8, entrou 2, entrou 1. Aí coloquei todos os positivos aqui e o negativo aqui. Aqui o total de entrada foi 3 e o total de saída foi 8. Se entrou 3 e saiu 8, ficou devendo ou ficou positivo? Devendo. Devendo quanto? Devendo, eu acho, foi ótimo. Não, vou botar lá, ó, na conta, ó. Entrou 3, saiu 8. Ficou devendo quanto? Isso, Ronaldo. João também. Perfeito. Ficou devendo 5, que é o saldo. Aí a gente coloca o 5 aqui, ó. Aí você vai ter a resposta aqui, ó, menos 5. É muito fácil se você fizer esse balancetezinho, tá? Você enxerga lá quem tem dificuldade, né? Cooperação com o número inteiro. Você faz um balancete e descobre no final se ficou devendo ou se ficou sobrando, tá bom?
Então, aqui o resultado dessa conta é menos 5, perfeito. 0 ao cubo menos 0 ao cubo é 0, porque é 0 vezes 0 vezes 0, menos 0 também sumiu, mais 1 dá 1. O 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 27 menos 3 dá 24, 24 mais 1 dá 25. E aí, o que eu tenho, né? O 1, ó, o 1 ele tá repetido aqui, ó, 3 vezes, não tem problema, escreve ele uma vez só, tá? Então, quem vai ser a imagem? 1, o 7, o menos 5 e o 25, tá? E você escreve lá todos os elementos da imagem e tá direitinho a função ali, tudo bonitinho. Entendido, gente? Sim. Maravilha. E aí, a questão número 6, ela não necessariamente é uma questão... Deixa eu printar ela para cá. Não necessariamente ela é uma questão da prova, tá? Eu tô aí mais para fazer conta. Fazer conta. Treinar fazer conta, como eu disse, para auxiliar na hora da prova. Ele fala, considerando as funções f e g de q em q, racional e irracional, quem são os números racionais, né? Pode ser número natural, número inteiro, fração, número decimal, dízima periódica. Tem uma cacetada de gente, porque aqui a resposta ficou fracionária, tá vendo? E aí ele te dá a função f, a função g, são duas funções, por isso que ele diferencia pelo nome f e g, e faça o que se pede. Aí ele pediu a f de 0, a g de menos 1 e a f de 1. Quando ele faz isso, o que isso significa? Que aqui ele quer o x igual a 0, aqui ele quer o x igual a menos 1, aqui ele quer o x igual a 1. Aqui na função f, aqui você vai substituir na função g. Então, eu peguei aqui a função f e substituí esses valores, 0 e 1, que estão aqui nessa expressão. Então, f de 0 ficou aqui, ó, 3 vezes 0 ao quadrado. Se não tem nada, tem vezes, tá? Então, 3 vezes 0 ao quadrado, menos o 0 mais 5. Aí, 0 ao quadrado dá 0, 3 vezes 0 dá 0, tá? Qualquer número vezes 0 dá 0. Esse aqui também some, sobra o 5. Aqui, 3 vezes 1 ao quadrado, menos 1 mais 5. 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1 é 3, menos 1 dá 2, mais 5 dá 7. Muito bem. Aí agora eu vou calcular a g de menos 1. Boto menos 1 aqui, vou ficar com menos 2 vezes menos 1 mais 9. Não tem nada? Tem sinal de multiplicação, tá? Menos 2 vezes menos 1, fica implícito. Sempre que não tiver nada, é multiplicação. E aí, menos 2 vezes menos 1, menos com menos dá mais. 2 vezes 1, 2. 2 mais 9, 11. E aí, o que eu fiz? Aí eu substituo esses valores na expressão. O f de 0 deu 5. Então, aqui no f de 0, eu vou botar 5. O g de menos 1 tá aqui, 11. Coloquei 11. E o f de 1 deu 7. Aqui embaixo, então, eu coloquei 7. 5 mais 11, 16 sétimos. E tá respondido aqui, tá? É só para fazer conta e fixar como é que a gente faz essas continhas. Não tem nada demais, não. Tá legal? Letra A foi, tem letra B. Olá? Foi. Tá, maravilha. E aí a letra B foi a seguinte, ó. Mesma coisa. Deixa eu printar aqui para vocês enxergarem. Ó. A letra B também é mais para forçar a fazer a conta. Ele fala que resolva a equação. Isso aqui vai cair numa equação, vocês vão entender por quê. G de x é igual a f de menos 3 e g de menos 4. Aqui o valor de x é menos 3, aqui o valor de x é menos 4. Eu fiz, então, f de menos 3 aqui e a g de menos 4. Peguei as funções e substituí. Ficou 3 vezes menos 3 ao quadrado, menos o menos 3 mais 5. Aqui, menos 3 ao quadrado, menos com menos dá mais, 3 ao quadrado dá 9, ordem de expressão. Primeiro resolve a potência, depois a multiplicação, tá? Senão dá errado. Aqui, esse menos com menos, já coloquei o mais aqui e repeti o mais 5. Aí, 3 vezes 9, 27, 27 mais 3, 30, mais 5, 35. Botei o resultado direto.
Aqui é a mesma coisa, ó, só que o x é menos 4. Então, menos 2 vezes menos 4, mais 9. Esse menos com esse menos dá mais, 2 vezes 4, 8. 8 mais 9, 17. E aí, o que ele quer aqui desse lado? Ó, f de menos 3 mais g de menos 4. A f era 35, a g era 17, 35 mais 17 dá 52. Só que aqui ele coloca na frente g de x igual. Quem é g de x? É menos 2x mais 9. E aí monta-se uma equaçãozinha. Menos 2x mais 9 é igual a 52, que é o resultado disso aqui, tá? Aí é uma equação de primeiro grau. Como é que resolve, né? O mais 9 passa para o outro lado com o sinal trocado, menos 9. 52 menos 9 dá 43. Aqui o x está negativo, eu multiplico a linha toda por menos 1 para trocar o sinal. Menos com menos dá mais com menos dá menos, troquei o sinal. Esse 2 que está positivo vem para cá, 2 positivo, ó, o 2 que está multiplicando vem para cá dividindo. E aí achei o x igual a menos 43 meios, tá? Que é um número racional e basicamente essa questão foi só para fazer mais conta. Legal, letra B? Sim. Maravilha. A número 7, que eu vou printar aqui, ela vai terminar em 3 segundos, estou brincando. A número 7 também vai ser uma questãozinha da prova, muito tranquilinha, que eu já coloquei o plano cartesiano justamente para vocês fazerem esses pontinhos. A resposta é o pontinho, tá? E o que eu vou pedir para vocês é que vocês coloquem a letrinha referente ao pontinho e eu vou explicar o porquê, né? Além do pontinho, a letrinha, tá? Então, a resposta da número 7 é o pontinho. Eu quero que você marque esses pontos nesse plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Esse sistema de eixos. Esse eixo X da horizontal, ele também é chamado de eixo das abscissas. O eixo Y é chamado de eixo das ordenadas. E cada ponto, que eu chamei aqui genericamente P de ponto, você lê primeiro o X e depois você lê o Y. Então, aqui nesse ponto A, o 5 é o valor de X e o Y é 8. Aqui nesse ponto B, o X é 8 e o Y é 5. Observe que nesses pontos eu tenho os mesmos valores, ó. 5 e 8, ó, 8 e 5, só que eles estão invertidos. E a localização geométrica dele dá num local diferenciado se você inverter a ordem de X e Y. Por isso que você primeiro precisa ler o X e depois você lê o Y. E aí, se vocês na prova, por exemplo, colocarem aqui no lugar desse ponto A, a letrinha B, e aqui nesse ponto B, a letrinha A, eu vou saber que vocês estão lendo na ordem invertida. E a gente vou poder apontar para vocês que vocês estão errando para a gente poder corrigir. Se vocês não colocarem essa letrinha, eu não tenho como apontar o que vocês fizeram certo e o que vocês fizeram errado, tá? Basicamente seria isso. E aí, o que nós temos aqui, né? Vamos explicar a situação. Aqui nesse A, se eu leio primeiro o X aqui é 5, ó. Tá vendo aqui, ó? 5. Vou lá no eixo X no 5. E aqui no Y é 8. Aí eu vou lá no eixo Y no 8. Vou envolver aqui os numerozinhos. E aí eu venho aqui, eu posso até traçar uma linha auxiliar, não achei que fosse necessário, mas poderia ser traçada uma linha auxiliar aqui, ó, tá vendo? Ficou até na mesma cor, deixa eu botar vermelhinho. Traça também aqui uma linha auxiliar, se não tiver, mas eu acho que tem. Traça, onde for a união dessas linhas auxiliares, saindo de 5 e de 8, você marca lá o pontinho e chama esse pontinho de A do plano cartesiano. O pontinho B é a mesma coisa. Primeiro é o X, isso significa aqui que o X é o 8, depois é o Y é o 5, traça as linhas auxiliares, ó. Saindo de 8 do X e de 5 do Y, e pronto, você tem lá o pontinho B e marca o pontinho B. No ponto C, você tem menos 7 para X, vamos lá no X, localiza o menos 7. Você tem o 2 para o Y, se quiser faz as linhas auxiliares. Onde cruzar
a linha que sai do 2 e do menos 7, marca o pontinho, é o pontinho C. Aqui no pontinho D, o x é 2 e o y é menos 7. Então, primeiro você vai lá no x é 2, o y é menos 7. E aí, o que vai acontecer? Vai traçar lá a linhazinha auxiliar. Onde cruzar essas linhazinhas auxiliares é o pontinho D, tá? No E, em relação a esse aqui, ó, a localização do A e do B, vocês já viram que está diferente, com a simples troca da ordem. Então, só troquei a ordem. Não, você errou a questão, porque aqui só é para você saber justamente a ordem. Se você trocar a ordem, inclusive, no plano cartesiano, aqui a gente fala que é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, esse é no sentido anti-horário, tá? No sentido contrário do relógio. Esse aqui é o terceiro quadrante, esse aqui é o quarto quadrante. Inclusive aqui, ó, se você observar, eu botei menos 7, 2 e 2, menos 7. Tá vendo? Troquei a ordem de novo. E ele, além de trocar a posição geométrica, né, dele no plano cartesiano, ele troca, inclusive, de quadrante. Ele pode trocar de quadrante. O ponto C está aqui e o ponto D está aqui embaixo. Então, você, às vezes, não troca só a localização num quadrante só. Você troca de quadrante, se você errar essa ordem. Então, a ordem é importante. Não pode deixar ela para lá, tá? O ponto E é o menos 3, menos 3. Então, tá aqui, ó, menos 3 para X, menos 3 para Y. Faz lá as linhas auxiliares se precisar. E onde cruzar essas linhas auxiliares é onde você vai marcar o ponto. O F é o F, o G e o H, que são as exceções. Quando o ponto F está falando que o X é 0, o X está aqui, ó. Vamos olhar aqui para o X. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um deslocamento vertical, para cima ou para baixo. Aqui, no caso, ele vai para 4. O que acontece com o ponto F? Ele vai ser marcado em cima do eixo, em cima do número 4. Aí eu costumo dizer o seguinte, que quando o X é 0, a gente marca onde tem o valor diferente de 0. A gente marca em cima do Y igual a 4. E aí aqui está o ponto F. Mesma coisa vai acontecer sobre o eixo X. Quando o Y é 0, o Y0 está aqui. Já resolvi o Y. Então, eu só vou ter o deslocamento horizontal. O que vai acontecer? Ele vai ficar sobre o eixo X. Então, quando o Y é 0 e eu só tenho valor para X, eu vou marcar exatamente em cima do eixo X nesse número, que é o menos 9. Isso aqui é o ponto G, tá? É porque ficou fraquinho. Não sei se dá para ver G ali direito. E quem é o ponto 0, 0? É o ponto da origem, que está aqui no meio. Tá? 0, 0 sempre vai estar no meio. Então, é bem tranquilo marcar os pontos no plano cartesiano, não precisa fazer as linhas auxiliares. Se já tiver lá o quadriculado, a linha auxiliar é mais para quando você não tem o quadriculado. E marcar os pontinhos. Poderia deixar só aqueles pontinhos com as letrinhas bonitinho lá, já estaria resolvida a questão. Tá? Número 7, tranquilo? Tá sim. Maravilha. Vamos para 8. A 8 é uma união do que a gente vem fazendo de conta com gráfico, tá? Com o plano cartesiano, que é construir o gráfico da função. Ficou meio separadinha a letra A, tá? Mas não tem problema não. Aí na letra A, o que eu fiz? Eu pedi para construir os gráficos dessas funções e dei o domínio. O domínio foi quem? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Isso significa que você vai substituir esses valores no lugar do x, tá? Vai botar aqui no lugar desse x e vai fazer a conta. Então, eu fico com 3 vezes menos 3, menos 1, 3 vezes menos 2, menos 1, 3 vezes menos 1, menos 1, 3 vezes 0, menos 1, 3 vezes 1, menos 1, e 3 vezes 2, menos 1, e 3 vezes 3, menos 1. O domínio seria dado, tá? E aí, substituir, vou fazer a continha. Muito bem. 3 vezes menos 3 é menos 9, 3 vezes menos 2 é menos 6, 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 9 menos 1 é menos 10. Olha aqui o balancete, para vocês entenderem a lógica. Ó. Tenho aqui, ó, os positivos e os negativos. Se eu tirei 9, depois tirei 1, o meu saldo ficou de 10.
Aonde? Negativo, ó, menos 10. Quem tem dificuldade de fazer conta com o número inteiro, confia nisso aqui que dá certo, tá? O menos 6 menos 1 dá menos 7. O menos 3 menos 1 dá menos 4. Aqui 3 vezes 0 dá 0. 0 menos 1 deu menos 1, porque você só teve uma saída aqui de 1, vai ficar devendo 1. 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 1 dá 2. 3 vezes 2 dá 6, menos 1 dá 5. 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. E o que acontece, né? Esses pontinhos aqui, ó, o menos 3 para x e o menos 10, que é o resultado de y, ele é um pontinho do plano cartesiano, menos 3, menos 10. O menos 2 de x e o menos 7 de y, ele vai ser um ponto do plano cartesiano. O menos 1 de x e o menos 4 de y vai ser um ponto do plano cartesiano. O 0 de x com o menos 1 de y é outro ponto do plano cartesiano. O 1 de x com o 2 de y é outro ponto do plano cartesiano. O 2 de x com o 5 de y, outro ponto. E o 3 de x com o 8 de y, outro ponto. E aí eu criei aqui, ó, 7 pontos do plano cartesiano para marcar nesse quadriculadinho que já vai estar na prova, tá? Que isso também é questão de prova. Nesse caso aqui, o domínio não é real, ele é discreto, né? São só esses pontinhos aqui. E aí, o que vai acontecer? Vou tentar... Não vai caber. Não tem problema, não. Depois vocês vão ver em casa, tá? Direitinho, conferir que tá tudo feito bonitinho. E aí, a gente tem aqui os pontos marcados, ó. Menos 3, menos 10, menos 2, menos 7, menos 1, menos 4, o 0, menos 1, tá? Eu falei tudo errado, né? Não, falei menos 3, menos 10, falei certo. Menos 2, menos 7, menos 1, menos 4, 0, menos 1, o 1 e o 2, o 2 e 5 e o 3 e 8. São os 7 pontos que nós achamos. Que são o gráfico, esses pontos compõem esse gráfico, porque esse gráfico não tem domínio real. Certo? E aí faz a conta, marca os pontos, resolvido. Entenderam a número 8? Letra A? Beleza. Às vezes vocês escrevem, às vezes vocês falam, eu fico... Tá, ótimo. Aí, vamos para a letra B. A letra B, a diferença é que o domínio é real. Mesmo assim, na hora de fazer na sua prova, mesmo que o domínio seja real, eu vou dar os pontos que vocês vão substituir. Tá? Então, aqui tá tudo junto, graças a Deus, tá? O domínio é real, mas aí eu vou colocar assim, se o domínio for real, que aí inclui todos os pontos entre aqueles pontos discretos, e aí você liga, essa que é a diferença, né? Se eu der só o domínio, só os pontinhos, não liga. Se eu der domínio real, sempre liga. E aí, mesmo assim, eu vou dar os pontos que eu quero que vocês substituam, mesmo o domínio sendo real. Aí você vai substituir esses pontos, ó, menos 1, 0, 1 e 2, para achar o valor de y. E aí aqui a função é g 3x ao quadrado menos 2x menos 1. Então, vou colocar lá 3 vezes menos 1 menos 2 vezes menos 1. Lembrando aqui, né? Que toda vez que não tem nada, tem multiplicação, ó. Aqui não tem nada, tem vezes. Aqui não tem nada, tem vezes. Então, fica 3 vezes menos 1 ao quadrado menos 2 vezes menos 1 menos 1. Fiz a substituição aqui embaixo. 3 vezes 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 menos 1. 3 vezes 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 1. 3 vezes 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 menos 1. Substituir, vou fazer a conta. Menos, sempre potência primeiro. Menos 1 ao quadrado. Menos com menos mais. 1 ao quadrado, 1. Tá? Eu fiz aqui, ó. Menos com menos mais. 2 vezes 1, 2. Fiz a multiplicação. E aí ficou 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. 5 menos 1, 4. E aí já montei o ponto do plano cartesiano, ó. Menos 1 do x com 4 do y, que foi o que eu achei. G de 0. 3 vezes 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 1. Qualquer coisa vezes 0 dá 0. Menos 1 vai dar menos 1. Então, montei o ponto 0, menos 1. Ó, tá aqui.
Aqui já fiz a substituição do 1. 1 ao quadrado é 1, porque é 1 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Já fiz a multiplicação aqui. Menos 1. 3 vezes 1, 3. Menos 2, 1. 1 menos 1, 0. Aí juntei o ponto 1, 0. Botei aqui. E o 2? O 2 eu coloquei já aqui ao quadrado e aqui. 2 ao quadrado é 4. Aqui 2 vezes 2 é 4. Fiz 3 vezes 4, 12. 12 menos 4 dá 8. 8 menos 1 dá 7. Aí juntei lá o x2 com o y7 e criei o ponto do plano cartesiano. Marquei esses pontos, ó. Menos 1, 4, tá aqui. O 0 menos 1 tá aqui. O 1, 0 tá aqui. E o 2, 7 tá aqui. E liguei, tá? E fez esse formato aí de curva. Tá? Se a curva não ficar muito bonitinha, não tem problema não. Isso vai ser o de menos, tá? E eu coloquei o domínio é real, então ligo os pontos. Esse aqui, então, seria o gráfico da função. Ele meio que mistura aquele bando de conta lá dos primeiros exercícios com o plano cartesiano, tá? É tipo um plus. Juntou tudo, dá isso aí. Tá legal? Letra B foi? Maravilha. Vamos lá. Vou printar aqui a questão 9. A questão 9, ela é o seguinte, eu vou fazer partes por partes, tá? Primeiro a função seno não, primeiro como é que a gente vê o seno, que são essas três primeiras aqui, ó, letra A, letra B e letra C, depois a cosseno, que é D, E, F, depois a tangente, G, H, I, tá? Aí eu fiz 3 balõezinhos desses aí, para vocês verem como é que se localiza os valores. E aí eu vou precisar, eu botei 2 arquivos lá, né? Essa solução comentada e uma... Como é que é o nome? Uma tabela, um JPEG em tabela, que eu vou printar aqui e vou ficar voltando, tá? Indo e voltando para vocês entenderem. Aqui eu já fiz ele todo bonitinho, para vocês entenderem o que é, só para a gente comentar, e a gente vai usar a tabela basicamente. Então, o negócio é o seguinte, eu vou explicar o que é, né? Vamos pensar no seno. A gente tem aqui o plano cartesiano do seno e do cosseno. O cosseno é sempre o eixo da horizontal, não marquei aqui porque não interessa para gente, ó, só interessa o seno. É sempre o eixo horizontal, eu brinco que é o com sono, tá deitado, e o seno é o sem sono, tá em pé. E aí a gente vai ver o seno. O seno é esse tamanho aqui de segmento que eu coloquei aqui de azul, de laranja, de verde. O verde seria esse segmento todinho, tá? Desse comecinho até aqui embaixo. Aqui eu tracei o laranja por cima e acabou que ele ficou coberto. Mas o tamanho desse segmento aqui é o tamanho do seno. Esse tamanho você não vai tirar da sua cabeça maravilhosa, não. Existe uma tabela chamada tabela de razões trigonométricas que, vou printar aqui para vocês e já volto, ó, que ela te dá o seno, cosseno e a tangente de todos os ângulos até 90 graus, tá? E essa tabela que eu coloquei lá em JPEG, é o segundo arquivo. Então, aqui, como é que a gente lê, né? Se eu quiser saber quanto é que é o seno de 60 graus, eu venho aqui na coluna do seno até o ângulo de 60 graus e ela vai estar aqui, ó, 0,866, tá? Se eu quiser saber quanto é que é o cosseno de 52 graus, eu venho aqui na coluna do cosseno, o ângulo de 52 está aqui, o cosseno de 52 graus é 0,6157. Se eu quiser saber a tangente de 13, eu venho aqui na coluna da tangente, vou ver aqui o ângulo de 13 graus, então a tangente de 13 graus vai ser 0,2309. Então, se a gente for ver aqui, no primeiro quadrante, que aqui é a mesma coisa, tá? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, a leitura é igual ao plano cartesiano tradicional, e quarto quadrante. Se eu for ver no primeiro quadrante,
Quem é esse valor? Esse valor vai ser de 0 graus até 90 graus, que é esse ângulo de meia lua, tá? Eu tenho todos esses valores naquela tabelinha. Então, não tem graça a gente perguntar quanto é que é o seno de 53 graus, por exemplo, porque você tem na tabela, naquela tabelinha de razões trigonométricas. O legal é você pedir, né, por exemplo, qual é o seno de 130, o seno de 230 e o seno de 320, que estão no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Aí eu peguei um de cada, um do segundo quadrante, um do terceiro e um do quarto, para fazer uma revisão. Vou fazer a mesma coisa com o cosseno, a mesma coisa com a tangente. E aí o que acontece? Como é que a gente vê isso, né? Basicamente a regrinha é o seguinte: a gente tem aqui ele igual a 130, marcado aqui, né? 130 graus é um ângulo entre 90 e 180, certo? Ele fica ali no meiozinho, entre 90 e 180. Lembrando que como é que a gente faz, né, esse ciclo trigonométrico? Aqui é o 0 grau, andei aqui 90 graus, fui para 90, andei mais 90, fui para 180, andei mais 90, fui para 270, andei mais 90, fui para 360. Tá? Então, o 0 e 360, que é quando completa uma volta, eles coincidem. Então, aqui o 130 é um ângulo entre 90 e 180, e eu vou tentar buscar qual é o ângulo equivalente dele no primeiro quadrante, independente de qual for o quadrante, tá? Procuro quem é ele no primeiro quadrante. Como é que eu vou descobrir isso? Muito simples, veja bem. Você traz a retinha para cá, marca ele assim, ó. A gente vai descobrir quem é ele aqui. Como é que eu descobri esse 50? Porque ele equivale à medida desse arco, ó. Esse arco aqui, ele começa do eixo horizontal e bate aqui, ó. Essas duas retas são paralelas. Esse arco aqui, ele tem o mesmo tamanho desse arco. Tá vendo aqui? Se eu descobrir qual é o tamanho desse arco no primeiro quadrante, é o mesmo tamanho desse arco aqui no segundo quadrante, tá? Igualzinho. E aí, como é que eu descubro o tamanho desse arco? Se aqui é 180 e aqui é 130, eu faço 180 menos 130, e 180 menos 130 vai dar 50. Então, isso significa que esse arco aqui mede 50 graus e esse arco aqui também vai medir 50 graus. Por isso que eu coloquei os 50 graus ali. Maravilha. E aí, ó, como esse ângulo aqui eu coloquei de azul, eu coloquei o seno, que é a medida desse segmento aqui, de azul também. Então, o seno vai ter essa medidinha. A medida do seno de 50 graus, ela vai ser exatamente a medida do seno de 130 graus, porque o tamanho do arco é o mesmo. E aí, o que vocês vão fazer? Só falta ver o sinal. E aí, como aqui, ó, o sinal, né? O seno tá aqui, ó, para cima. Ele tem aqui todos os, igual o plano cartesiano, para cima fica os valores positivos, para baixo fica os valores negativos, em se tratando de seno. E esse segmento azul está no lado dos positivos, aqui o sinal vai ser positivo. Então, além dele ter o mesmo tamanho, mesmo valor, o sinal também é o mesmo do seno, fica tudo positivo. Então, a gente pode dizer que o seno de 130 é igual ao seno de 50 graus. E como é que eu descubro qual é o seno de 50 graus? Vou lá na coluna do seno, 50 graus, 0,766. Tá vendo aqui, ó? 0,766. Eu vou tirar daquela tabelinha. Entenderam esse primeiro? Que aí eu faço os últimos. Senão eu vou ficar repetindo. Depois eu vou ter que explicar tudo de novo. Ou pelo menos entenderam mais ou menos para o próximo que o raciocínio é igual? Ninguém me responde. Chorando. Tá bom, vamos pro próximo. Se vocês não entenderem, vocês falam, hein? O
que a gente Sim, tem? professora. Beleza. Se você... Aqui o 230, ó. O 230, se você traçar aqui a retinha, ó, ele tem a mesma distância aqui. Mesma distância não, ele está localizado bem abaixo aqui do 130. Por quê? Porque se você fizer aqui, ó, aqui é 230, aqui é 180. Se você fizer 230 menos 180, também vai dar 50. Significa que esse arco aqui é 50. E ele também corresponde a 50 no primeiro quadrante. Você poderia, inclusive, fazer assim, ó, pela diagonal. E ele ia bater lá no 50 também, tá? Então, esses dois correspondem a 50. Só que quando eu traço aqui o segmento, que aí eu vou retraçar, né? Quando eu traço esse segmento aqui, vou engrossar ele aqui, ó. Quando eu coloco o verdinho aqui, ao invés dele estar para cima, igual tá aqui o azul, ele tá para baixo. Então, ele tem que sinal negativo. Então, ao invés dele ser igual ao seno de 50 positivo, ele vai ser igual ao seno de 50 negativo. Aí, o seno de 50, você vê lá na tabelinha a mesma coisa, só põe o sinal de menos. É isso, tá? O de 320 é a mesma coisa. Vou tentar achar ele lá. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem o tamanho do seno, tá? Laranjinha. Vou puxar ele lá para o primeiro quadrante. Como é que eu descubro qual o valor dele lá do primeiro quadrante? O valor dele do primeiro quadrante, ele vai corresponder ao tamanho desse arco aqui. E qual é o tamanho desse arco? Como é que eu faço? Aqui é 360, aqui é 320. 360 menos 320. Vai dar quanto? 40. Então, esse arco mede 40 graus, significa que esse arco aqui também mede 40 graus. Botei o 40 graus aqui. E aí, o que a gente tem? Se aqui o seno ele está para cima, é positivo, esse daqui, que é o laranjinha, está para baixo. Se ele está para baixo, ele é negativo. Então, no seno, no primeiro e no segundo quadrante, os sinais são positivos, e no terceiro e no quarto, eles são negativos, tá? Porque aqui no segundo, no primeiro e no segundo, eles ficam para cima, e no terceiro e no quarto, eles ficam para baixo. Aí eu vou lá na tabelinha ver o seno de 40, que não apareceu aqui, deve estar para baixo aqui na tabela. Calma aí que eu vou chegar lá. Na minha tabela. Ó. E caraca. Ah, tá. Ctrl V. Aqui, ó. O seno, que é a primeira coluna, ó, de 40 é 0,6428. E aí tá aqui, então vai ser menos 0,6428. É só você catar o seno lá desses valores na tabela. Seno concluído. Vamos para cosseno. Se não entender, vocês falam, mas eu acho que é tranquilinho. O cosseno é a mesma coisa, praticamente, tá? O cosseno. Só tem gente que muda um cadinho, mas também é facinho. O cosseno, que é que eu vou pedir, né? O cosseno, a mesma coisa. O cosseno do primeiro quadrante não tem graça, porque tem na tabela, de 0 a 90 graus. O que tem graça é você pedir cosseno de 100, cosseno de 260 e cosseno de 322, no segundo, terceiro e quarto quadrantes, tá? E aí, o que a gente faz? Vai buscar ele lá no primeiro quadrante. Como é que eu vou descobrir qual é o valor dele no primeiro quadrante? Ele vai ter exatamente essa medida de arco aqui, ó. Deixa eu botar preto, senão vocês não vão enxergar nada. Essa medida de arco. Como é que eu sei qual é o tamanho dessa medida de arco? 180 menos 100. 180 menos 100 vai dar 80. Significa que no primeiro quadrante ele é 80 graus. O cosseno tá aqui, ó. Ele é o eixo deitado, com sono. Então, o cosseno é essa medidinha aqui que eu coloquei de azul, tá vendo? Esse daqui do eixo horizontal, esse daqui são os valores positivos, esse daqui os negativos. Esse pedacinho aqui de azul está do lado dos negativos. Então, ele ao invés de ser igual ao cosseno de 80, ele vai ser igual ao menos cosseno de 80, tá? E aí a gente faz o quê? Então, vou voltar. Vou lá na minha tabela, procurar 80 graus, ó. Print screen. Ctrl V.
Aqui, ó, o cosseno é a segunda coluna. Vou lá em 80 graus, 0,1736. E aí aqui eu tenho, ó, 0,3736 negativo. Tá vendo? Botei o sinal, que ele está do lado negativo, e o valor do cosseno de 80. O cosseno de 260. O cosseno de 260 ficou de novo na direção do 100, por quê? Porque aqui eu tenho o seguinte, eu tenho que esse arco aqui vai medir quanto? 260 menos 180. 260 menos 180 também dá 80 graus. Então, eles têm o mesmo tamanho de arco. Ele aqui pela diagonal, ele vai equivaler, a gente consegue levar ele, ó, lá no 80 graus, passando aqui pela origem, tá? Então, tanto 100 quanto 80, o ângulo no primeiro quadrante é 80. E também, ó, o verdinho está aqui no lado dos negativos. Então, ele vai ser menos 0,1736. E o cosseno? O cosseno de 322, né, que é esse daqui. Se eu for trabalhar ele aqui, ó, no primeiro quadrante, ele tá aqui, ó. Ele vai, qual vai ser a medida desse arco? Que conta que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 360 menos 322. 360 menos 322 dá 38 graus. E aí eu vou descobrir que esse ângulo no primeiro quadrante, esse arco aqui, mede 38. O cosseno é o com sono, ó, tá aqui, laranja, esse pedacinho aqui. Esse pedacinho, tanto no primeiro quanto no quarto quadrante, eles são positivos, estão no lado do eixo positivo. Então, essa medida vai ser positiva e igual ao seno, o cosseno, perdão, de 38. O cosseno de 38, ele tá aqui, ó, segunda coluna, 38 graus, 0,788. E aí você escreve, como ele é igual, inclusive em sinal, 0,788. Aí acaba que os sinais do cosseno, que eu coloquei lá no material, no primeiro e no quarto eles são positivos, e no segundo e no terceiro eles são negativos, porque eles têm relação com o eixo X, né? Aqui eu tenho os valores positivos e aqui eu tenho os valores negativos. Entendido o cosseno? Sim. Maravilha. Gente, olha só, já vai dar 18 horas. Sim. Se quem não puder ficar, eu vou gravar o restinho, que também eu não consegui dar a aula toda e ainda atrasou, porque a tela travou e também a professora estava no meu horário, eu fiquei esperando, ela não saiu, eu tive que entrar. E aí deu uma atrasadinha, tá? Eu vou gravar, falta só um pedacinho, falta a tangente e os exercícios de lei dos cossenos. Bem rapidinho eu termino aquilo ali, mas eu vou continuar gravando. Aí quem quiser pode ficar, quem não quiser ou quem não puder, sai e aí vai ter a gravação, depois assiste, tá? Eu vou explicar esses pedacinhos para vocês poderem fazer uma prova mais tranquila. Tá bom? Tá bom, professor. Beleza, João Pedro tá com 3%. Tranquila. E aí, vamos lá. Vamos falar da tangente aqui. Eu vou printar a tangente toda, o exercício todo. A tangente acontece a mesma coisa, né? De 0 a 90 graus tem lá naquela tabela. O interessante é você pedir tangente de 106, tangente de 227 e tangente de 354, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto quadrante, tá? De novo, você vai procurar a equivalência no primeiro quadrante, só que a tangente é um pouquinho diferente. A tangente é reta tangente ao ciclo trigonométrico. Essa retinha que eu botei aqui de roxa. Ela tá meio coloridinha porque eu fui sobrepondo as cores, tá? Mas essa reta roxa aqui, encostada no círculo, é a reta tangente, é quando a gente encosta a reta no círculo. E aí, o que a gente tem? Quando eu for colocar, eu trago ele para cá, eu continuo com aquele lance da medida do arco, tá? Eu tenho aqui, ó, que esse arco, ele vai ser 180 menos 106
180 menos 106 é 74 graus. E aí eu descubro os 74 graus lá no primeiro quadrante. Para eu descobrir o sinal dele, ele vai ser igual a tangente 74. E vai ter esse tamanhozão todo aqui, ó, que vai desse tamanho aqui até aqui, ó, onde eu marquei. Como é que a gente descobre esse tamanhozão aqui? A gente traz ele aqui pela diagonal, esse ângulo, até a reta tangente. E vai ter esse tamanho aqui de segmento, tá? Que é o mesmo se eu for colocar aqui para o lado positivo, tá? Esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui para cima, ele é exatamente o mesmo tamanho para baixo. Só que o que muda é o sinal. Como aqui acima do eixo é positivo e abaixo do eixo é negativo, se ele bater aqui embaixo, o sinal da tangente vai ser negativo. E se ele bater em cima, o sinal da tangente vai ser positivo. Então, nesse caso aqui do 106, como o prolongamento até a reta tangente bateu no lado do negativo, ele vai ter sinal negativo. E aí, o que a gente tem? Volta. E aí, o que a gente tem lá da tabelinha do 74, ó? Tá aqui, ó, print screen. A tangente, ela é a terceira coluna. Tangente de 74 vai ser 3,4874. E aí, a gente coloca, como ela está no lado dos negativos, menos 3,4874. De 227, eu faço o prolongamentozinho assim, ó, até a tangente, vejo que ele bateu no lado dos positivos, e aí vou também descobrir qual é o valor dele. Qual é o valor dele? É a medida desse arco aqui. Como é que eu descubro a medida desse arco? 227 menos 180. 227 menos 180 é 47. Então, ele bate lá no 47 graus do primeiro quadrante e vai ter exatamente a mesma medida, inclusive positivo. Aí eu quero descobrir qual é o de 47. Não pegou aqui, vou pegar. Calma aí. O de 47. Deixa eu rolar para cima. Ele está lá em cima. Ó, tangente de 47 graus, 1,0724. E aí eu coloco ele aqui, inclusive igual em sinal, 1,0724. E a tangente de 354, que está aqui, faço a mesma coisa. Vou procurar qual é o tamanho desse arco aqui. Como ficou muito próximo da reta tangente, eu botei um pouquinho maior do que deveria ser, tá? O arco. Esse arco aqui vai ter esse mesmo tamanho. Como é que eu calculo ele? 360 menos 354. 360 menos 354 dá 6 graus. Então, ele bate nos 6 graus do primeiro quadrante. Se eu traçar aqui o prolongamento dele aqui na reta tangente, ele vai ser esse segmentozinho aqui de laranja. É pequenininho, tá vendo? É esse tamanho mesmo. Inclusive, o valor da tangente vai ser bem pequenininha. E vai bater no lado dos negativos, ó. Por isso que aqui eu coloquei menos tangente de 6 graus. Se eu for, ó, lá nos 6 graus, na tangente é 0,1051. Então, eu coloquei ele igual a menos 1051, tá? E aí, fecha também, se a gente for olhar, né? Aqui, ó, como o prolongamento passando pela diagonal, tanto do primeiro quanto do terceiro quadrante vai bater no lado positivo, o primeiro e o terceiro quadrante sempre vão ter os sinais positivos da tangente, tá lá no material. E como o prolongamento aqui, ó, do segundo com o quarto quadrante vai bater lá no lado dos negativos, o segundo e o quarto quadrante sempre vai ter sinal de tangente negativo, tá? Mas sempre relacionado aos ângulos do primeiro quadrante. E aí encerra seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico. Beleza, gente? Sim, professora. Tá bom, João, sem problema. Aí vamos para as últimas questõezinhas da prova. Vão ter duas dessa, tá? Uma só para fazer conta e a outra dentro do contexto. Igual tá aqui.
Vamos lá. A gente tem a chamada lei dos cossenos. A lei dos cossenos é essa formulazinha aqui. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes cosseno de alfa. Basicamente, o que você tem a fazer é a substituição do seno das variáveis A, B e C e do alfa, tá? E fazer conta. Basicamente é isso. Não tem nenhuma que vai cair em equação, nada disso, tá? É continha, 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 resolveu. E aí tá tudo certo. Como é que a gente usa a lei dos cossenos, né? Primeiro, quando a gente... Esse daqui é a situação ótima. Quando a gente tem aqui um triângulo qualquer, ou seja, um triângulo que não é retângulo, não tem 90 graus. Esse ângulo aqui é 60, esse aqui não é 90, esse aqui não é 90. E a gente tem os lados em que formam esse ângulo, sendo dados 10 e 16, o que ele vai pedir vai ser o lado de frente para ele, que é o x, que é a situação ótima para a gente aplicar a lei dos cossenos, tá? E aí a gente vai aqui substituir o x no lugar do A, porque o x sempre vai ser o lado que fica de frente para o ângulo. O B e o C a gente pode chamar em qualquer ordem, qualquer um dos dois. E aí substitui tudo. Então aqui fica assim, ó, x ao quadrado igual a 16 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Se olhar aqui, vai ser o B e o C, que são esses dois lados que são dados, então vai ficar 16 vezes 10. Cosseno do ângulo. O ângulo é 60 graus, vai ficar cosseno de 60 graus aqui, tá? 16 ao quadrado é 16 vezes 16, 256. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 100. Aqui eu só fiz essa conta aqui de propósito, 16 vezes 10, 160. Porque o cosseno de 60, lá naquela tabelinha do... Deixa eu pegar uma tabelinha aqui. Calma aí. Na internet. Só um instantinho. Ó, a gente tem na tabela dos ângulos notáveis, né, que a gente já tá careca de saber, que o cosseno de 60 graus é meio. Daqui foi tirado isso, tá? Então, cosseno de 60 graus é meio. E aí, o que a gente faz aqui? Esse 2 primeiro que eu não multipliquei, por que eu não multipliquei? Porque isso vai acontecer todas as vezes, tá? Esse 2 primeiro aqui, a gente vai cortar com o 2 de baixo. E vai sumir, porque 2 dividido por 2 dá 1. E aí reduz a conta. Aí eu fico com 160 vezes 1, que dá 160. Então, aqui eu fiz 256 mais 100, 356, menos 160, 196. Esse 2 passa para o outro lado com a operação inversa, que é a raiz quadrada. Como é que eu tiro a raiz quadrada de 196? Vou botar lá o retão, divido por 2, vai dar 9, sobra 1, 16, dá 8, por 2. Aqui vai dar 4, sobra 1, dá 9, 49 por 7 dá 7, por 7 dá 1, a cada 2 separa um igual, 2 vezes 7 dá 14. E aí tirou a raiz quadrada, pronto, acabou, apliquei ele dos senos e achei o valor de x. Deixa eu ver se ainda tem alguém na sala. Calma aí. Tô aqui, professora. Tá aí. Entendeu letra A, Sabrina? Sim. Beleza. A letra B é a mesma coisa. Vou já pintar a B e a C tudo junto. Entendi. Ó, B e C. A B, o que a gente... Ó, mesma coisa, um ângulo dado entre dois lados dados e o x de frente para o ângulo. Aí vai ficar x ao quadrado, porque é ele que está de frente para o ângulo. Esse ladinho aqui é ao quadrado, esse lado aqui é ao quadrado, esse vezes o cosseno desse ângulo, que é o ângulo de 45. E aí, de novo, vou copiar de novo lá aquela tabelinha, que ela fica sumindo, que eu fico dando um monte de Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. O cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2.
Aí, no lugar do cosseno de 45, eu coloquei aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, que é lá daquela tabela de ângulos notáveis, que vai ser dada na prova, tá? E aí eu tenho o seguinte, ó, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 49. Como é que eu faço isso aqui ao quadrado? É assim, ó. 3 raiz de 2 ao quadrado é 3 raiz de 2. Não tá escrevendo. 3 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2. 3 vezes 3 é 9. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2 vezes 2, 4. Raiz de 4 que dá 2. Aí você faz 9 vezes 2, que dá 18. Tá? Aqui eu deixei tudo indicadinho, porque ia ter esse 2 aqui de baixo para eu cortar com esse primeiro 2. E esse raiz de 2, que vezes raiz de 2, dá raiz de 4, que dá 2. Tá? Então, aqui ficou 7 vezes 3 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que deu 2, tá? Deixei tudo indicado aqui nessa conta aqui de cima. O 49 só desci, o 9 vezes 2 deu 18. Vai falar alguma coisa, Sabrina? Não, professor, tô ouvindo. Ah, tá. 7 vezes 3, 7 vezes 3, 21, 21 vezes 2, 42. E aí eu fiz 49 mais 18 menos 42, que deu 25. O 2 vai para o outro lado como raiz de 25 é 5. Tudo só fazer conta. Por isso que eu falei que essa prova vai ser uma prova faça conta, faça conta, faça conta. Aqui é a mesma coisa, ó. O x tem os lados dados, o ângulo formado é entre esses lados e de frente para ele x. Então vai ficar x ao quadrado, esse lado ao quadrado, esse lado ao quadrado, um vezes o outro, o 2 aqui é da fórmula, 2 vezes esse 2 vezes esse raiz de 3, vezes o cosseno desse ângulo, que é 150. O cosseno de 150, ele não é dado, mas o 150, a gente vou desenhar aqui um ciclo trigonométrico feião, o 150 está aqui, ó. 150. A gente acabou de ver que a gente acha aqui, ó, ele aqui no primeiro quadrante. Como é que eu acho ele? Eu tenho 180. 180 menos 150 dá 30 graus. Se esse arco mede 30, esse aqui também mede 30. E aí, o que vai acontecer com o cosseno? O cosseno é consono, é esse pedacinho aqui deitado. Ele vai estar no lado dos negativos, então ele vai ser menos o cosseno de 30. O cosseno de 30 está aqui, ó. Cosseno de 30 graus está aqui, raiz de 3 sobre 2. Então, ele vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Substituir aqui, tá? E aqui eu fiz, ó, 2 ao quadrado, 4. O raiz de 3 ao quadrado é raiz de 3 vezes raiz de 3. 3 vezes 3, 9. Raiz de 9 é 3. E aqui eu deixei tudo indicado para poder cortar esse 2 com esse 2. E aqui esse 2 eu desci, ó. E esse raiz de 3 vezes raiz de 3 deu 3, porque raiz de 9 é 3. E esse menos com esse menos, na multiplicação, vira mais. Tá? Deixa eu voltar aqui que ficou um borrão. E aí eu tenho aqui, ó, 4 mais 3, 7, 2 vezes 3, 6, 7 mais 3, 13. Esse 2 vai para o outro lado como raiz. Não existe a raiz de 13, deixa a raiz de 13. E também está feita a letra C. Tá? É fazer conta e fazer conta. Entendi, professor. Entendeu? Vai precisar sair? Não, eu tô ouvindo. Tá, só falta 2, que é rapidinho também. Tá bom. A questão número... Vou printar aqui o texto. Só que o texto tá... Não vou conseguir printar todo, não. Ou então vai ficar bem pequenininho, depois eu volto para o tamanho normal. Só para printar o texto todo. Vou ler, calma aí. Você vai entender o que eu tô falando. Porque a tela é pequena, é um horror. Olha aqui, ó. A prefeitura de uma cidade está estudando a viabilidade de construir uma terceira passarela sobre a rodovia ligando os bairros A e B diretamente, a partir das passarelas já construídas. O acesso atual é feito pelas passarelas 1 e 2, que ligam os bairros A e B, respectivamente, ao ponto P. Medições feitas pela empresa contratada mostram que a passarela 1 e 2 medem, respectivamente, 130 e 220. O ângulo formado pelas passarelas 1 e 2 mede 60 graus. E se o projeto for aprovado, quantos metros de extensão terá a passarela que ligará diretamente os dois bairros? Admita que as extremidades A, P e B estejam na mesma altura em relação ao solo. Deixa eu aumentar aqui agora a figura, aumentar tudo.
Era só para... Porque senão não ia enxergar. Aí aqui, ó, vou dando os prints para você entender. A figura inicial estava assim, sem nada, ó. Aqui é o ponto A, o ponto P e o ponto B, que ele está falando que está à mesma altura do solo. Essa passarela, né, como se fosse um triângulo assim deitado na horizontal suspenso. Eles vão construir essa passarela de A até B, e ele te dá o tamanho da passarela 1, o tamanho da passarela 2 e o ângulo que é formado entre essas duas passarelas no texto. E aí fica com essa estrutura aqui. Ó, ele fala que, respectivamente, a passarela 1 é 130, a passarela 2 é 220, e o ângulo formado entre as passarelas é 60. Ele justamente quer saber o tamanho dessa futura passarela aqui, ó, que a gente chama de X. E a gente tem, de novo, aquela condição ótima para aplicar a lei dos cossenos, que é, aqui o X está de frente para o ângulo de 60 graus, fica X ao quadrado, esse lado ao quadrado, esse lado ao quadrado, menos 2 vezes esse, vezes o cosseno desse ângulo, que é 60 graus. O cosseno de 60 eu já mostrei várias vezes que é meio, deixei aqui indicado. E aí como é que faz? Ó, só não lembrar, não confundir que isso aqui não é 440, é 220 vezes 220. 220 vezes 220 é 48.400, 130 vezes 130 é 16.900. Aqui esse 2 eu deixei indicado, fiz só essa multiplicação aqui de propósito. 220 vezes 130 é 28.600. Corta esse 2 com esse 2. Aí soma esses valores, tira 28.600, vai dar 36.700. Isso aqui, essa conta aqui não faz muito sentido eu fazer, é mais fácil eu indicar assim, ó. É 367 vezes 100. A raiz de 100 é 10. Tirei 10 da raiz. E o 367 é um número primo, não tem raiz. Como ele está falando de medida, é mais fácil você tirar a medida, a raiz mesmo, na calculadora. Tem como você tirar a raiz na calculadora, o valor aproximado dessa medida da passarela, né, para a gente não deixar o valor da passarela como raiz de alguma coisa, aí pode tirar a raiz direto de 36.700, não é exata, é 151,57 metros. Tá? É tudo a mesma coisa, só que aí vai ter um textinho e vai ser aplicado. E o último, enfim, o 12, ó. O acesso ao aeroporto de uma cidade, feito por 2 vias de contorno retilíneo, que se cruzam segundo um ângulo de 53 graus. A primeira tem extensão de 2,1 km de extensão, a outra 3,5 km de extensão. As vias têm origens em 2 pontos de gasolina. Qual é a distância entre esses postos? Use cosseno de 53 igual a 0,6. Se por um acaso não for nenhum dos ângulos notáveis, que a gente tira o valor daquela tabelinha, igual a gente fez todas essas leis dos cossenos, esse valor provavelmente ou você tira daquela tabela que a gente estava trabalhando, ou ele vai ser dado no texto. E aí o que a gente tem aqui, né? Segundo essa situação, ó. Esse aeroporto, ele está a 2,1 metros de extensão do posto de gasolina 1, ele está a 3,5 metros de extensão do posto de gasolina 2, eles formam entre si, essas duas vias, 53 graus, e ele quer saber a distância entre os dois postos de gasolina. Essa é uma situação ótima para a gente aplicar a lei dos cossenos. E vai ficar x ao quadrado igual a 2,1 ao quadrado, mais 3,5 ao quadrado, menos 2 vezes 2,1 vezes 2,5, vezes o cosseno de 53. O cosseno de 53 a gente substitui por esse valor aqui, tá? Cosseno de 53 a gente substitui por 0,6. Aqui, 2,1 vezes 2,1 é 4,41. 3,5 vezes 3,5, 12,25. Aqui eu deixei indicado isso tudo aqui, fiz a conta toda de uma vez, tá? Substituí e fiz a conta toda de uma vez. Aqui eu só fiz a conta, 2 vezes 2,1, 4,2. 4,2 vezes 3,5, tanto. O resultado vezes 0,6. Dá para fazer isso aqui na calculadora tranquilamente. Que deu 8,82.
E aí fiz essa adição com a subtração, que deu 7,84. A raiz de 7,84 ela é exata, tá? Se você tirar aqui, ó, 784, dividido por 2 vai dar 3, sobra 1, 18 por 2 dá 9, 4 por 2 dá 2, aqui por 2 vai dar 1, sobra 1, 19 por 2 dá 9, sobra 1, 12 por 2 dá 6, aqui por 9 por 2 vai dar 9, sobra 1, 16 dá 8, por 2 de novo dá 4, sobra 1, 18 é 9, 49 por 7, que dá 7, por 7 que dá 1, e aí fica aqui, ó, 2, 2 e 7. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 7, 28. Como aqui eu tenho duas casas decimais, eu fico com uma casa decimal. Então, ainda assim, numa conta que ele te deu o valor do cosseno, pode ser que você tenha um valor exato, tá? Exato que eu falo assim, que não seja uma dízima, né? Como resposta, tá? E aí vai ter alguma dessas situações lá, um só para fazer a conta e o outro dentro do probleminha, mas eu dei o desenho para facilitar. E é isso. A prova vai ser basicamente isso. Tá bom, Sabrina? Tá bom, professora, entendi. Eu vou lá pegar amanhã. Tá ótimo. Tá vendo a hora que eu tô saindo? Eu falei com o pessoal, ó, depois das 18, eu nem saí de casa. Isso, por isso. Aí eu vou lá de manhã cedo pegar. Tá bom. Tá, tchau. Beijão. Tchau.